Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Hoje daremos continuidade aos estudos de zoética ou ética animalista. Em especial, na videoaula de hoje, abordaremos a questão de saber se animais não humanos podem ser criados e abatidos para fins de alimentação humana. Bem, eu gostaria de intitular a videoaula de hoje Dietética. Todavia, esse termo já existe e ele designa um certo ramo da medicina que se ocupa da dieta. Claro, não apenas naquelas situações cotidianas onde profissionais da saúde recomendam uma alimentação saudável, por exemplo, baseada em frutas, verduras, etc., para incrementar o bem-estar, para incrementar a saúde humana, mas em especial naquelas circunstâncias nas quais a alimentação deve ser prescrita por um profissional da saúde altamente qualificado. Então, imaginemos, por exemplo, a circunstância na qual nasce um bebê extremamente prematuro e o pediatra precisa prescrever alimentação parenteral. Ele claramente precisa ter um autoconhecimento a respeito dos ingredientes que devem fazer parte dessa alimentação. Bem, todavia, como nós vimos em relação à neuroética, a palavrinha neuroética ela é ambígua, ela tanto pode significar uma investigação neurocientífica sobre a moralidade humana, quanto as questões éticas envolvidas nessa investigação científica. Então, por exemplo, se deve ou não respeitar a autonomia dos pacientes ou dos sujeitos de pesquisa. Bem, assim também a palavra dietética poderia significar tanto um ramo científico, da medicina que se ocupa com a dieta humana, quanto, e buscando aí uma certa conexão interna com esse estudo, a prescrição de normas e a discussão da permissibilidade ou não moral de nós usarmos animais não humanos para fins de alimentação. Então, assim como na neuroética há uma conexão interna entre o estudo científico da moralidade humana, em especial neurocientífico, com a discussão da ética desse estudo, nós poderíamos ter aqui uma discussão sobre o vínculo interno entre um certo ramo da medicina que se ocupa com a dieta e a discussão da ética, das normas, enfim, que são prescritas. Eu começo assim porque, como veremos logo mais, há em muitas circunstâncias certas prescrições médicas para que algumas pessoas se alimentem de carne obtida com animais não humanos. Então, nós devemos discutir a eticidade ou não dessa prescrição. Bem, antes de abordarmos os fundamentos éticos dessas questões, dessas eventuais normas, que não seriam apenas normas, então, de etiqueta à mesa, mas elas envolvem problemas morais sérios, eu gostaria só de apresentar algumas definições que estão aí projetadas, que talvez seja do conhecimento já de vocês, sobre os diferentes tipos de pessoas que têm dietas diferentes e que muitas vezes são denominados assim a partir, enfim, dos seus hábitos alimentares. Então, novamente, eu vou começar de uma forma não muito usual nessas discussões, apresentando o canibalismo, ou também o antropofagismo. Como vocês verão logo a seguir, há muitas perspectivas ético-filosóficas que fazem uma associação entre a proibição de nós nos alimentarmos de pessoas, de seres humanos, com uma eventual proibição de nós usarmos animais não humanos para fins de alimentação. E que acreditam, enfim, que uma ética utilitarista ou uma ética baseada em direitos não funciona exatamente porque
essa conexão não fica muito clara. Bem, então o que é uma pessoa canibal? Antigamente, né, nós tínhamos determinadas tribos, enfim, que depois de uma guerra tornavam os inimigos, né, objetos de alimentação, determinados ritos, e ingeriam partes do corpo desses inimigos. Por exemplo, em especial o coração, como símbolo, né, da coragem, e até mesmo acreditando que com isso incrementariam a própria coragem. Bem, hoje a prática do canibalismo, ela praticamente desapareceu, né? Em especial ela é vista como um crime na maior parte dos países do mundo, exatamente porque ela atenta a um direito fundamental do ser humano, que é o direito à vida, a sua integridade corporal e assim por diante. Todavia, isso é importante e interessante levantar, né? Há circunstâncias muito excepcionais, muito específicas, né, que a gente levanta a questão sobre a permissibilidade ou não de comer carne humana. Então imaginemos um desastre, um avião cai num deserto ou nas montanhas e algumas pessoas falecem e depois de 4, 5, 7 dias ou mais de uma semana, alguns dos sobreviventes começam a discutir se deve ou não comer carne das pessoas que faleceram. Bem, muitos acham que fariam isso e que não veem maiores problemas morais, exatamente porque aí a questão da sobrevivência fala mais alto. Agora, o importante é a gente então manter presente que o canibalismo é em geral moralmente proibido porque ele fere o direito básico à vida, o que não seria, enfim, o caso nessas condições excepcionais. Bem, além disso, temos as pessoas que são chamadas de carnistas ou também omnívoras, né, que adotam uma dieta pluralista. Elas comem não apenas vegetais, frutas, verduras, cereais, mas também não acham que é moralmente proibido alimentar-se de animais não humanos, né? Animais abatidos com o propósito exclusivo de servir de alimento ou fonte de proteína humana. Bem, discordando dessa posição então omnívora, nós temos os vegetarianos, ou as pessoas vegetarianas, que em geral, o que unifica os diferentes subtipos de vegetarianos é a tese de que nós devemos nos abster de comer carne vermelha, né, carne em especial, né, carne vermelha, mas há uma série de variações aí de vegetarianos. Alguns, por exemplo, algumas pessoas admitem até que nós podemos nos alimentar de peixes ou de crustáceos, né, de animais, por exemplo, não sencientes. Né? Enquanto que outras pessoas se dizem também vegetarianas e elas permitem outros tipos de produtos, por exemplo, os ovo-vegetarianos, né, outros tipos admitem que se possa usar esses produtos derivados de animais, como produtos lácteos, né, queijo, manteiga e assim por diante. Então, há, digamos, também vegetarianos que admitem que se possa comer determinado tipo de carne, né, de animais, por exemplo, não sencientes ou que não sejam consideráveis pessoas. Né? São, digamos, semi-vegetarianos. Bom, e nós temos, finalmente, também pessoas que são veganas, tá? Que dizem que não apenas é moralmente errado nós nos alimentarmos de animais não humanos, como também é moralmente condenável nós usarmos produtos de origem animal. Então, por exemplo, leite, mel, né? Para fins de alimentação. E não apenas para fins de alimentação, mas também para fins de vestuário. Então, por exemplo, uma pessoa estritamente vegana, ela não compra tecidos, por exemplo, de seda, ela não usa calçados que sabe que são produzidos por a
partir de produtos animais, do couro animal. Bom, então vamos manter essas definições em mente para discutir agora, ou começar a discutir, o referencial ético que permite, eventualmente, nós jogarmos um pouco de luz sobre essa questão de se nós podemos ou não nos alimentarmos de produtos de carne de animais não humanos. Bem, aqui, obviamente, lembrando as videoaulas anteriores, precisamos lembrar, então, da posição de Peter Singer, que defende um tipo de utilitarismo e que sustenta que, sendo os animais não humanos sencientes, eles são dignos de consideração moral, exatamente porque a senciência é a única propriedade moralmente relevante e que, então, nós devemos nos abster de criar animais para fins de alimentação, assim como é moralmente errado nós tirarmos a vida de seres sencientes. Portanto, grosso modo, a posição utilitarismo preferencial de Peter Singer sustenta uma posição vegetarianista. É claro que o próprio Singer admite que há exceções e que há circunstâncias nas quais algumas pessoas, ao menos, podem fazer uso de proteína animal. Então, por exemplo, certos tipos de esquimós que vivem em regiões bastante remotas da Groenlândia, do norte do Canadá, os inuits, por exemplo, que vivendo nessas regiões, eles precisam eventualmente se alimentar de focas, de outros animais, e portanto não seria moralmente errado se eles não têm nada mais na dieta deles a não ser proteína animal. Bem, mas há uma discussão sobre se de fato o princípio da utilidade leva necessariamente ao vegetarianismo. Então eu gostaria de citar aqui a posição de um outro eticista que usa um referencial também utilitarista para dizer que não parece ser claro que a gente deva ser vegetariano se a gente segue uma ética utilitarista. Então, Crisp, por exemplo, foi um vegetariano por mais de 20 anos por razões utilitaristas, próximas a essas que eu acabei de mencionar do Peter Singer. Todavia, ele mais recentemente deixou de ser vegetariano porque ele teve dúvidas sobre a correta aplicação do princípio de utilidade e da realização do cálculo utilitarista, que isso poderia necessariamente levar a uma posição vegetariana. E o argumento dele é bastante simples, ele faz sentido assim, prima facie, e ele diz o seguinte, que se nós consumirmos carne animal, carne vermelha, bovina, suína, etc., tanto quanto carnes mais leves de peixe, que alguns semi-vegetarianos não acham problemático de fato nós nos alimentarmos. Então, com isso, nós incrementaríamos o mundo com mais seres sencientes. Quer dizer, quanto mais carne vermelha se consumir, mais isso faria na relação de procura e oferta que as pessoas criassem animais. E se essa criação fosse feita dentro de uma política bem-estarista, que cuidasse do nascimento, do desenvolvimento, da comida, do bem-estar dos animais não humanos, e que, portanto, faria com que eles tivessem uma vida razoavelmente feliz, sem dor, sem sofrimento, e, além disso, e principalmente também, que eles fossem abatidos de uma determinada forma, por exemplo, insensibilizando o animal antes de ele tirar a vida. Então, desde o ponto de vista de uma ética utilitarista, não haveria nada de moralmente equivocado em nós sermos omnívoros, ou carnistas, como nós vimos que isso, enfim, é também um modo de nos
de nós designarmos as pessoas que fazem uso de carne vermelha. Bem, reflitam sobre esse argumento, não é aqui o objetivo nem de defender a posição do Singer, nem do Crisp, é exatamente apenas ilustrar como, a partir de um certo referencial ético, aqui no caso o princípio da utilidade, nós aparentemente temos ainda uma divergência em relação ao problema de saber se devemos nos alimentar com animais não humanos ou não. Bem, por outro lado, uma ética deontológica parece ter uma posição um pouco mais clara, um pouco mais proibitiva, digamos. Então, se nós lembrarmos também das videoaulas anteriores sobre zoética, aqui em especial a posição do Tom Regan, que tem uma ética deontológica baseada em direitos e que cunha a expressão sujeitos de uma vida, então nós perceberemos, segundo Regan, que vários animais não humanos são sujeitos de uma vida. Quer dizer, eles mostram no seu comportamento o interesse em continuar vivendo, o desejo de não morrer, Eles se manifestam claramente, gritando, procurando fugir quando eles são procurados por abate. Então isso mostraria que eles têm sim, os sujeitos de uma vida, o direito que nós achamos que os seres humanos têm, quer dizer, o direito a uma integridade corporal e principalmente o direito à vida. Então seria moralmente errado nós abatermos um animal não humano para nos alimentarmos. Bem, é claro que, como nós vimos, o conceito de sujeitos de uma vida para o Tom Regan é bastante exigente. Ele inclui ter uma autoconsciência ao longo do tempo, etc., que nós eventualmente podemos atribuir a alguns tipos de animais não humanos, a agência também, a capacidade de iniciar uma ação e assim por diante. Então aqui, para a gente exatamente decidir a questão sobre a permissibilidade moral ou não de usarmos animais não humanos para fins de alimentação, nós deveríamos discutir e rediscutir, reanalisar a questão de, afinal, quem é que faz parte da comunidade moral? São só pessoas, no sentido de serem só seres humanos, ou são também animais não humanos, porque animais não humanos também são sujeitos de uma vida? Bem, claramente, muitos primatologistas, como nós sabemos, Derval, por exemplo, que é um holandês que mostrou que chimpanzés, bonobos, etc., fazem pactos políticos de se submeterem a uma liderança, eles mostram uma capacidade de agência. Então, eles precisam ser incluídos na comunidade moral e ter, por exemplo, direito à vida, direitos básicos de liberdade, de ir e vir, assim como eventualmente outros animais não humanos. Golfinhos parecem que também mostram um certo tipo de agência, elefantes e assim por diante. Então, essa questão ela é bastante complexa, quer dizer, quais são os critérios que permitem a gente reconhecer agentes, sejam eles naturais, como seres humanos, ou animais não humanos, como primatas, ou até mesmo agentes artificiais, robôs, como tendo um estatuto moral de pessoa, de pessoalidade e, portanto, serem os portadores de direitos e ou obrigações. Agora, mesmo que esse seja o caso, então que a gente consiga aí proteger chimpanzés, golfinhos, e etc., incluindo-os na comunidade moral, ainda assim resta a questão, e os outros animais que não têm agência? Então, do ponto de vista deontológico, ou do ponto de vista da discussão do Singer sobre a senciência, O que nós podemos fazer com animais que não são seres sencientes? Podemos, enfim, abatê-los para fins de consumo, de alimentação? Principalmente isso vem à tona, então, para lembrar aqui a palavrinha dietética, como subramo da medicina, quando há certas prescrições médicas de proteína animal
por exemplo, né, de carne bovina, ou frango, de peixe, porque são ricas em vitamina B12. É claro que veganos e vegetarianos têm alternativas, né, de fonte de vitamina B12, mas como ela é extremamente importante, por exemplo, para o desenvolvimento de fetos, né, em geral, as gestantes muitas vezes ouvem, né, do seu médico, da sua médica, que é extremamente importante durante a gravidez se alimentar de carne, não deixar de comer carne, exatamente porque pode trazer algum tipo de problema para o desenvolvimento do feto. Seja como for, e seja se a gente então aqui em algum momento conseguir produzir vitamina B12 por meios artificiais ou fazendo uso só de produtos vegetais, aqui nós temos novamente um certo vínculo interno entre o uso da palavrinha dietética como subramo da medicina, que se culpa, claro, com a dieta, e a dietética, tal como eu quis usar, quer dizer, no sentido de discutir a eticidade ou não de se seguir uma prescrição médica como essa que a gente muitas vezes ouve que é feita. Né? Bom, para finalizar agora, eu gostaria de apresentar uma outra alternativa ética, que é uma perspectiva crítica tanto aos modelos consequencialistas, seja no modo, por exemplo, como Peter Singer ou Roger Crisp, né, pensam a questão do vegetarianismo, né, ou não, como algo que se segue do princípio de utilidade, seja as versões, digamos, mais deontológicas da ética normativa baseada em direitos que não são sustentadas simplesmente, por exemplo, por Tom Regan, né, ou unicamente, mas também por outros pensadores como Francione e assim por diante. Bem, aqui então eu gostaria de mencionar uma filósofa wittgensteiniana que tem alguns trabalhos que são interessantes no sentido de analisar criticamente a posição, tanto a posição deontológica quanto a consequencialista. Então, no artigo Eating Meat and Eating People, né, comendo carne e comendo pessoas, então aqui novamente lembrem porque eu introduzi a questão do canibalismo no início, né, essa filósofa Cora Diamond, né, ela faz uma observação em relação ao trabalho de Singer e de Regan, dizendo que nenhum deles oferece de fato uma razão válida filosoficamente para a gente não se alimentar de carne. Né? Então aqui ela pergunta o que haveria, né, de errado em comer carne de um animal que morreu há pouco vítima de um raio. Né? Ou eu aqui gostaria então de introduzir a questão, né, que ela não introduziu, dizer o que é que haveria de moralmente errado em comer carne se a carne, por exemplo, fosse uma carne, entre aspas, sintética, quer dizer, produzida a partir de algum tipo de desenvolvimento em laboratório. Quer dizer, que se tomasse uma parte de um animal, de um bovino, né, um alcatra, uma maminha, picanha, sei lá, e se multiplicassem as células, produzindo novos pedaços de carne. Quer dizer, então, está isso já no horizonte, né? Então a gente teria que perguntar, o que haveria de errado, né, a gente comer determinados órgãos, né, que seriam produzidos a partir da certa tecnologia, a partir do desenvolvimento de células, por exemplo, totipotentes, né? Bem, claro, segundo a Cora Diamond, nem Singer nem Regan oferecem razões válidas para comer, por exemplo, um animal que morreu vítima de um raio, porque o discurso sobre direitos que Regan faz, ou princípios igualitaristas, né, baseado na ciência, então,
eles não dariam sustentação ao vegetarianismo porque, enfim, as pessoas não viriam nada de errado em comer carne de um animal morto dessa maneira. Tá? Então, o que a Cora Diamond defende é que a gente reflita novamente sobre aquilo que torna errado nós comermos carne de seres humanos. Tá? Por que o canibalismo ou a antropofagia é moralmente condenável? Por que a maior parte das legislações no mundo, então, tornam um crime, né, e penalizam as pessoas que eventualmente tentam praticar canibalismo? O que ela quer nos fazer ver aqui, então, é que, assim como nós não comeríamos carne, digamos, dos nossos fellows, né, dos nossos irmãos e irmãs humanos, né? Assim também a gente não comeria carne de alguém que a gente tivesse uma certa relação de proximidade. Então a ideia dela é ampliar essa comunidade moral, pensando na consideração moral dos animais não humanos como sendo nossos companheiros, né? Como se a gente tivesse, então, animais como gatos, cachorros, etc., que são nossos pets, e que a gente, então, não comeria carne tanto quanto a gente não comeria carne de outros seres humanos. Tá? Então, se nós ampliarmos suficientemente essa visão, nós incluiríamos bonobos, né, elefantes, golfinhos, etc., né, como sendo animais que a gente também veria que seria moralmente errado tirar a vida para fins de alimentação, assim como a gente vê que é moralmente errado a gente tirar a vida de animais, enfim, em geral, né, que tem um certo tipo de relação de companheirismo, de proximidade conosco, né, assim como os outros seres humanos. Bem, então, reflita um pouco sobre esse tema. Né? Novamente aqui, tudo que eu fiz foi apresentar uma certa perspectiva normativa, né, da Cora Diamond, que se contrapõe a uma ética deontológica e também a uma ética deontológica, com o intuito da gente refletir sobre esse problema que é bastante polêmico, mas que é também extremamente importante. Então eu gostaria de encerrar simplesmente dizendo que sim, já é hora de nós, assim como eu defendi, né, um tipo de posição em relação à experimentação científica usando animais não humanos, é sim hora da gente elevar o nosso padrão, as nossas relações com animais não humanos, né? Percebendo que essa discussão ela precisa ser aprofundada para que a gente evite, né, o tratamento cruel de animais não humanos, como certamente é o caso, e aqui Peter Singer tem razão, né, na criação de grandes fazendas simplesmente para fins de alimentação humana. Então, agora eu gostaria de convidar vocês para assistirem a próxima lição introdutória à ética, que tem um certo parentesco com o tema que tratamos hoje, mas que discutirá problemas de sujeitos agentes que não são naturais, digamos como nós, humanos ou animais não humanos, mas são artificiais. Quer dizer, a próxima videoaula será sobre roboética. Até lá!